Fala rapaduras, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Rapadura TechCast, diretamente aqui do BS Innovation Hub, um hub de inovação localizado em Fortaleza, no Ceará. Eu aqui, Flávio Carneiro, host aqui do episódio, fundador e editor-chefe do Rapadura Tech, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a importância da saúde financeira para uma startup e a sua sobrevivência. E para isso nós temos aqui dois ilustres convidados aqui do ecossistema inovador e empreendedor do Ceará, Fortaleza e Brasil, né? Bastante conhecido eles. Primeiro aqui apresentando o Moisés Santos. Ele é consultor de inovação, marketing e aceleração de negócios, é palestrante, mentor de startups, professor de programas de inovação, founder da PIV, pesquisador, diretor de inovação da ABRH Ceará. Moisés, seja bem-vindo ao Rapadura TechCast. Prazer demais estar com você, Flávio. Prazer estar com aí a audiência do Rapadura Cast. E vamos falar aí sobre coisas embora. boas que essas startups aí têm trazido aí para o nosso ambiente de negócio. Show! E o nosso segundo convidado aqui, um amigo de longa data, né? Isso, Luiz Marques. Ele é economista, empreendedor de terceira viagem, CEO e fundador da Lucro e também faz parte do Board Member. Luiz, seja bem-vindo ao Rapadura TechCast. Bom, Flávio, prazer estar aqui, obrigado pelo convite, prazer também aqui estar com o Moisés. Tema super importante que eu faço questão e me sinto extremamente felizardo de estar aqui com vocês discutindo e conversando um pouco sobre. Show, maravilha. Bom, eu queria, antes de a gente começar essa discussão, contextualizar esse tema, né? Eu vou começar citando aqui um relatório que saiu, né, das 12 razões de por que as startups falham, né, da CB Insights, publicada no segundo trimestre de 2021. Nesse estudo mostra que cerca de 90% das startups saem do mercado ali nos primeiros 3 anos. E nesse estudo menciona que existem 12 razões. E, coincidentemente, uma dessas razões é o tema de hoje, né, a falta de um planejamento financeiro sólido. Dito isto, eu já jogo aqui na mesa para a gente discutir como os founders eles devem se preparar para realizar esse planejamento financeiro, independentemente de qual estágio a startup esteja. Tá, eu vou primeiro pedir, só para a gente fazer uma descrição muito esse estudo da CB Insights, assim como o de Harvard, ele mostra realmente essa natureza de 10 para 1, né, em ambientes profissionais. Em ambientes como o nosso, no Nordeste, que a gente tem extrema incerteza, carência, né? A gente tem 1,8% do PIB, ou seja, 4% da população, 1,8% do PIB. Então, aqui o índice de quebradeira é ainda maior, né? E aí, assim, quando a gente olha para a startup, a gente tem 2 momentos sempre, né? Pré-operação e tem um momento de operação que aí ela, na medida da caminhada, vai deixar de ser aquilo que a gente chama de startup, né, inicial. Mas na pré-operação você tem ali ideação, aquele momento em que você se agrupa, se junta, vai com o cliente conversar. E normalmente é nesse momento que você encontra seus sócios. E aí vocês vão construir um produto e testar. E aqui nesse momento é que talvez falte uma dedicação do mercado. Porque quando eu estou construindo um produto, né, a gente fala de organização financeira, mas as startups têm um ponto crítico ainda pior, precificação. Se eu não começar certo, tudo que você fizer a partir daquilo, ainda que gere receita, ainda que você... Então, o seu valuation, tudo que você vai ser daqui para frente, vai errar. Então, eu acho que um ponto importante que a gente precisa entender, né, onde é que os founders precisam ter atenção já para a questão financeira. É lá quando você começa a desenhar um produto. Eu acho que ali é a primeira atenção, né? E depois disso, você vai para uma parte de operação que aí segue o roteiro de uma empresa, né? Os primeiros passos de uma empresa. Então, você precisa cuidar do fluxo de caixa, você precisa ter um planejamento, porque né, se você não souber para onde é que você vai, quanto é que você vai precisar para levar? Então, a série, eu vou deixar o Luiz aqui contextualizar segundo o olhar dele, que também é um founder que viveu esses momentos, mas assim, o mais importante que os empreendedores hoje, né, principalmente os de primeira viagem, porque os de segunda já aprendem isso na marra, né, o interessante é que esse estudo aí, muito
grande de se renovar esse ciclo. Ou seja, você empreendeu, não acabou nada. Vai de novo, né? Volta de novo, treina de novo. Então, assim, mas eu acredito que o primeiro passo da organização é a precificação. Né? Onde começa toda a história financeira da startup. E depois custos e relacionado né, a fluxo de caixa. Mas, Luiz, vai lá, cara. Bom, o que o Moisés falou também vai muito de encontro à minha ótica. Tem um estudo também na CB Insights que diz que os 2 principais motivos pelo qual as startups quebram ali no early stage é muito, primeiro, pelo PMF, ou seja, que é o que o Moisés está falando, né? Você tem um produto, você tem o seu mercado e talvez não tenha conexão muito devido à precificação, né? E também a falta de dinheiro, a falta de caixa, né? Muito ligado ao motivo número 1. Então, hoje a gente vê, eu diria que na startup funciona um pouco diferente. Quando a gente tem uma empresa tradicional, a gente pensa muito num business plan, né, que não vai ter tanta alteração, não se espera, porque é um mercado um pouco mais lento, né, não tem ali uma disrupção muito grande, não tem uma aceleração muito grande. Mas eu acho que o que o Moisés falou, acho que o business plan para muitas startups, queiram os founders ou não queiram, é você conseguir destrinchar financeiramente ali o seu produto. Né? E aí começa-se com uma precificação adequada, né? Começa com um entendimento ali da demanda que o seu produto tem no mercado, né? E você tem que ter um bom entendimento, assim, não tem como você dar uma partida, né? Como o Moisés falou, você junta ali os sócios iniciais, talvez ali seja um grupo majoritariamente expert em produto, em tecnologia, mas já tem que contar com alguém ali dedicado, né? Não só com horas, mas também com conhecimento para estar fazendo com que a pessoa, o founder ali, ou os founders no caso, eles não tenham que aprender somente na segunda viagem, na terceira viagem. Muitas vezes a primeira viagem ali, talvez é um produto, tem um PMF mais relevante ainda do que talvez na segunda, na terceira viagem. Então, eu acho que existe aí um entendimento de unit economics também muito forte, né? Cara, coisa básica. Tem gente que não sabe a diferença entre despesa variável e despesa fixa. Né? Poxa, eu tenho um desenvolvedor na minha startup. Toda startup tem. Ele entra no cálculo da LTV? Tem muita gente que não sabe responder isso. Né? Poxa, se o desenvolvedor de produto, ele entra no custo ali no CMV. O desenvolvedor ali trabalha muito mais na implementação, ali numa extensão ali, né, da operação, ele já vai ser um custo ali variável, né? Ou seja, já vai entrar ali no cálculo do LTV, né? A gente pensando numa margem de contribuição. Então tem muita gente que não sabe calcular, e aí é o que o Moisés falou. Começa-se ali o negócio, vão tendo os primeiros, né, clientes ali, as primeiras contratações, vai indo, e a startup ela começa a escalar sem geração de caixa, né? Ou seja, ali o seu, né, trazendo para as siglas aqui, o LTV ele fica menor do que o seu CAC. Explicando o LTV, o que é que significa para a nossa audiência? É o valor você tem um tempo médio do cliente, né, na sua base, e esse cliente ele gasta para adquirir o seu produto, o seu serviço. Né? Então, pegando aqui um cenário de 12 meses, né, tem startup que tem contratos recorrentes, a lucro aqui, nossos contratos eles são anuais. Né? Então, o tempo de vida ali esperado, médio, é o quê? 12 meses, né? Partindo de um princípio de contrato. Então, em 12 meses, um cliente, ele paga para a gente recorrentemente uma assinatura. Né? Então, o cálculo da LTV é, beleza, vamos pegar 2022. O cliente X pagou para lucro quanto para ser cliente da lucro. Né? Então, o LTV está baseado nisso. Então, o LTV ele tem algumas literaturas aí, né, também que tem que ter um entendimento muito profundo e muito sólido. Né? Tem gente que calcula o LTV com ticket médio. É um perigo, né? E aí vai se avançando os entendimentos, LTV com margem de contribuição, né? Ou seja, poxa, o cara paga R$1.000 numa assinatura para a gente, mas a margem de contribuição é 50%. Né? Então, o valor que ele deixa na mesa para a gente não é 1.000, é 500. Né? E aí, avançando no entendimento, se tem uma taxa de desconto que é aplicada em cima do LTV. Né? Qual é a taxa de desconto? O churn. Ou seja, eu tenho que trazer para a conta também, contar com... Vai ter cliente que vai sair da base, vai ter cliente que vai parar de usar o meu produto, vai ter cliente que vai parar de usar o meu serviço. Então,
você começa a colocar um zoom em cima do cálculo, e esse zoom é super, super importante. E aí começam-se várias segmentações, né? Você clusterizar ali o cálculo, você conseguir trazer ali vários grupos de cohort, aí sejam cohortes regionais, né? Os clientes mais novos, os clientes mais antigos, né? Cohort ali por canal de aquisição também, que é muito importante. Poxa, talvez você tenha um puta do produto, talvez você tenha, de certa forma, até acertado na precificação, mas você está trabalhando ali numa região que se comporta de outra forma, né? Poxa, você pegar... A gente tem uma atuação forte no Centro-Oeste. É totalmente diferente aqui do Nordeste, que é totalmente diferente do eixo Sul-Sudeste, né? Então você tem que ter ali uma segmentação, eu acho, já desde o início, né, que vai compor ali, eu acho que algum dos vários entendimentos que você vai ter, não só para acelerar resultado, mas também se proteger de, enfim, cenários negativos que possam vir prejudicar ali uma DRE, um fluxo de caixa e KPIs tão importantes também quanto o LTVK, que é o que é mais falado, que no final do dia é o ROI ali da sua startup, né? Legal, vocês mencionaram então a importância de o empreendedor ele monitorar essas métricas, né? E também ter uma organização, um planejamento para poder, um business plan sólido, concreto, para poder avançar, né? Eu queria entender agora de vocês como é que o empreendedor, eu empreendedor, né? Como é que ele consegue fazer tudo isso? Ele se preocupa com isso, se preocupa com o lado financeiro, segurança jurídica, que não foi falado, como é que ele concentra, como é que ele equilibra essas prioridades, que ainda tem a questão da startup, né? A tecnologia em si, o PMF que o Luiz falou, né? Que é o Product Market Fit, para poder entregar. Como é que ele consegue fazer isso e focar nessa questão financeira? Eu acho que tem 4 grandes pratos que o empreendedor que se propõe a montar uma startup, ele precisa equilibrar, né? O primeiro é desenvolver o produto. Isso aí, se ele vai fazer em casa, se ele vai contratar de terceiro, se vai ser dividido isso, se uma parte das funcionalidades é dividida por um desenvolvedor terceiro, produto. Segundo é venda. Esse produto vai precisar ser vendido. Com certeza. Né? Outra coisa é a parte financeira. Essa venda vai gerar caixa, né? E esse caixa precisa ser gerenciado. E tudo isso vai levar a sua operação para um crescimento. E aí você precisa juntar todas essas dinâmicas para estruturar contratação, né? E a vinda de novas... de um crescimento para a sua... Então, o empreendedor de startups, os founders, eu acho que é requisito inicial, depois que ele passou daquele momento lá de ideação, validação, canvas, lançou o seu produto no mercado da forma que ele quiser, mas depois disso aí, ou paralelo a isso, ele tem que começar a absorver esses 4 conhecimentos, é fundamental. E na parte de finanças, né, o que o Luiz estava dizendo, cara, custos hoje, saber calcular o custo é a vida da sua startup. Porque se fala muito em investimento, né, que quer sair, tá havendo uma debandada de investimento para fundos de renda fixa, está havendo uma série de mudanças no comportamento dos investidores, mas no fundo, cara, um bom negócio, o investidor não deixa de investir. Uhum. E o princípio de um bom negócio é se ele vai dar resultado. Você só consegue isso com números financeiros, né? Então, assim, cara, qual é a projeção que você tem? Como é que... Então, assim, você... às vezes aí ficou parecendo ou é business plan ou é nada, né? Porque o Sebrae lá, quando você vai, né? Os cursos do Sebrae que você faz lá, ele manda você fazer um plano de negócio de 5 anos e tal. Eu acompanho lá no banco a questão dos planos de negócio para investimento. Mas, cara, daí para zero, não existe isso. Você precisa de um plano. Se você decidir viajar daqui 6 meses para Paris, sei lá, para Austrália, você precisa saber quanto é necessário para essa viagem para você começar a dar os primeiros passos. Senão você vai preparar a sua mala, vai falar para todo mundo que vai viajar e na hora de comprar a passagem vai ver que é R$9.000 e diz, cara, eu pensei que era mais barato. Fora os perrengues. Né? E por isso que eu considero que o empreendedor, né, o empreendedor em si, né, a gente fala que tem um segmento diferente das startups, porque a startup tem um poder de crescimento por causa da tecnologia e da inovação muito maior, mas, cara, se alguém se propicia a ser empreendedor, ele tem que dominar, né? Ele tem que ser um bom vendedor, ele tem que ser um bom gestor de financeiro, ele tem, e essas coisas não é, o sócio, um domina, o outro não. Não, se você tem 3 sócios, 2 sócios, os 2 têm que dominar tudo. Tudo bem que a função gerencial pode pertencer a um.
mas deixar de dominar seus custos, calcular seu custo de aquisição de cliente, calcular o tempo de vida que o cliente permanece com você, o esforço que você tem para captar esse cliente com o seu time de vendas interno ou com o seu time de venda externo, cara, isso tem que fazer parte da equaçãozinha todo dia na ponta do lápis. Então, já respondendo, continuando a resposta, cara, você precisa de um gerenciador financeiro. Você não vai fazer isso no planilha. Planilha, ele ajuda. Mas na hora que você tiver compromisso financeiro de 1 ano estabelecido, quando você tiver, então, toda startup paga cloud, toda startup paga serviços terceiros de design, toda startup, São tudo isso. fixos, né? E aí você começa, cara, vai ser na cabeça de uma pessoa mesmo. Então, assim, claro que eu não estou desabandonando as planilhas terminam sendo o maior instrumento que a gente usa, mas você vai precisar dos relatórios, você vai precisar da tomada de decisão, né? Tá dentro de um avião, conversou com alguém e alguém disse, cara, tem uma oportunidade aqui. Você tem que olhar a sua planilha para saber se você tem possibilidade de ir para outro mercado. Né? Você não pode fazer a coisa por impulso, principalmente porque startup é muito na ponta startup. Não é muito comum startup ter uma poupança que permita para ela fazer, né, como as empresas que você tem recursos que você coloca ali, aloca seu recurso e você tem 1 ano de operação, né? Você tem franquias que você só tem um retorno de investimento depois de 2 ou 3 anos. Startup não. Cara, vamos vender o carro e vamos começar a operação. Só que você vendeu um carro de, sei lá, 50 mil, cara, na ótica de qualquer pessoa, você tem que transformar esses 50 em 80, em 90. Você não pode achar que vai transformar 50 em 0. Por isso que é importante a questão do planejamento. Vai lá, Luiz, dá aí sua opinião também, cara. Bom, eu acho que um ponto super importante que tem, eu gosto sempre de fazer esse paralelo, na nossa bandeira tem ordem e progresso, né? Acho que a carreira ali do empreendedor, do founder, do time ali fundador de qualquer startup, talvez de qualquer negócio hoje, é primeiro progresso e depois ordem, né? Então, acho que basicamente partindo dessa frase, você tem que ter um time, né? Dificilmente você vai chegar longe, dificilmente você vai ter domínio de tudo que acontece. Porque assim, você não só tem que ter domínio dos seus números e das suas startups, você tem que ter domínio do mercado que você está inserido, você tem que ter domínio dos seus competidores ali, dos principais players, né? Muitas vezes, talvez, você tenha uma startup que não tem alguém fazendo identicamente o que você faz, atuando com o mesmo ICP, atuando no mesmo mercado, na mesma região. Então, como é que eu consigo entender e traduzir isso para o meu mundo? Né? Então, existe aí uma série de interrogações, né? E você tem que ter conhecimento, você tem que ter, eu diria, audácia, eu diria, know-how de conseguir entender todas essas movimentações de mercado e qual é o impacto que isso vai ter no curto, médio e longo prazo. Né? O que eu estou fazendo aqui é uma complementação do que o Moisés falou, estou saindo um pouco ali, né, da startup, indo um pouco para fora, estou ampliando aí o zoom. Mas, assim, de fato, hoje não tem como você entrar nessa jornada se você não entender, e não é o mínimo, não é o básico, né? Se você não entender hoje como é que uma DRE funciona, por que ela funciona, por que ela tem aquelas linhas, por que eu tenho que fazer um fluxo de caixa, por que eu tenho que projetar, por que eu tenho que olhar todo dia esse fluxo de caixa, para olhar todo dia esse fluxo de caixa eu tenho que minimamente entender, se é no Excel, tem 100 linhas no Excel, você tem que entender as 100 linhas. Né? Você tem que ter um orçado. Você tem que conseguir capturar o valuation da sua startup. E aí, hoje, né, acho que a forma mais padronizada, entre aspas, que se tem é por múltiplos. É difícil. Esticadíssimos. É um cálculo que não é fácil. Hoje em dia tá menos, né? Porque com a Selic lá em cima, acaba que está havendo um desconto maior, né? Os múltiplos aí, eles estão ficando mais reduzidos. Mas muitas vezes a startup aqui no Brasil, ela não tem um benchmarking para fazer isso. Né? Muitas vezes ela tem que olhar para fora, cara, porra, lá nos Estados Unidos tem alguém que faz algo similar ao que eu faço, vou pegar ali, né, o múltiplo ali daquela empresa, se aquela empresa tiver, por exemplo, eu vou trazer aqui como exemplo a Lucro. Cara, a gente não tinha lá atrás ninguém que fazia o que a gente fazia, da forma que a gente fazia, então eu tive que olhar lá para fora, para os Estados Unidos. Né? Então você pega, poxa, empresas de serviço que entregam um serviço similar.
poxa, aí você começa ali cascaveando, né, do topo para baixo. Cara, quem é que faz? Hoje, você pegar, eu acho que o principal empresa que faz BPO financeiro no mundo é a Accenture, que é uma empresa de consultoria super renomada. Em segundo lugar, eu diria que vem a IBM. A IBM faz o BPO financeiro. Então, são empresas que você consegue entender o múltiplo delas, né? Você traz um beta Brasil, você faz uma taxa de desconto e você entende, né? Então, assim, são cálculos que são complexos, eles não são fáceis, né? Mas a pessoa ela tem que estar extremamente disposta, estar avançando ali degrau por degrau, né? Para conseguir ter isso tudo mapeado, eu diria aí diariamente, né? Para você conseguir, mais uma vez, estar se protegendo de cenários negativos que possam vir e também acelerando resultados, né? Que muitas vezes, cara, tem startup por aí, e eu digo isso porque conheço várias, temos clientes que são e tudo, não tinha assim um know-how financeiro e a startup já ali faturando bem, já com PMF ali, tá legal, e era uma pessoa, quem fazia o financeiro? Cara, é um assistente financeiro aqui que a gente tem. E como é a rotina? Como é a dinâmica? Como é a agenda financeira de vocês? Como é as reuniões? Não, cara, acabou o mês, ali nos primeiros dias úteis a gente olha ali, abre o sistema. Pô, como é que tá o sistema? Ah, tem umas conciliações que estão em aberto, mas como tem ali uma automatização com o extrato do meu banco, a gente, pô, o saldo tá batendo. Então, assim, isso não pode acontecer de forma alguma, né? Então, isso mascara muito o resultado e faz com que você pense que tem uma coisa que, na verdade, você não tem. Que é, de novo, né, pegando de gancho aqui o comentário anterior, o cálculo do LTV por ticket médio. Às vezes, puta, eu tenho um LTV sobre o CAC aqui de 5, de 6. Aí, quando você aplica a margem de contribuição, seu LTV às vezes vai negativo. Então, assim, tu tá escalando uma startup que não gera... Vai quebrar. Não tem outra. Ela vai quebrar. Se vai ser rápido, se vai ser demorado, vai depender do teu canal de aquisição e da tua velocidade de aquisição ali do cliente, mas vai quebrar, né? Então, tem que se ter esse domínio que antes era algo avançado e hoje, né, com um cenário de incerteza, poxa, a gente veio de um Covid, redução de despesa, entender como eu consigo extrair o máximo de retorno financeiro da minha base de clientes ou de clientes específicos, vou mudar meu ICP porque a justificativa está na margem, está no CAC. Então, assim, você tem que hoje, eu acho que todo founder ali, todo empreendedor tem que entender bastante de finanças. E hoje, mais do que nunca, nesse ciclo que a gente está vivendo, os investidores, né, de VCs, eles estão buscando negócios sustentáveis, né, que se provem que aqueles múltiplos são aqueles mesmos, né? Então, mais do que nunca, chegou o momento do founder ele ter consciência disso, né? Imprescindível, como vocês falaram, eles terem esse conhecimento financeiro, também jurídico, para poder, pelo menos, de primeira viagem, né? Porque ele vai errar. A maioria das vezes ele erra. É fundamento da startup fazer teste. Então, o teste, sim, a possibilidade é sempre de dar certo ou errado. Claro que você vai minimizando isso com a sua experiência, com, né, a experiência do seu time, mas o erro é situação previsível dentro de uma startup. Uhum. E o ponto que a gente precisa enxergar é porque há uma... Né, a gente tem que entender que a gente não domina finanças desde nascido, né? Assim, a grande maioria das famílias não tem educação financeira. E aí você vê, a sociedade está 60%, 70% endividada. Então isso já você está vendo isso dentro da sua casa, muito provavelmente ou com seu pai ou sua mãe, ou com alguma pessoa da sua família. Então a gente já sai desse parâmetro, é desse que a gente sai. Então, se você já tem uma cultura familiar forte, né, em que educação financeira e a disciplina financeira, você é um privilegiado. A maioria dos founders vem desse cenário. Cara, eu não gerenciava nem minhas finanças. Uhum. Como é que eu vou agora gerenciar isso? Como é que eu calculo o custo? Né? E que eu digo, o problema da startup lá no início, precificação, ele não sabe, porque o parâmetro de muitos founders é o concorrente. Cara, ele tá... E aí tem um parâmetro que eu acho muito confuso, porque o cara quer vender mais barato que o concorrente, ou seja, ele já está dizendo que o concorrente calculou o preço dele errado. O cara tem 3 anos de caminhada, então, para ele consegue calcular um custo mais barato que o concorrente dele, com todas as margens. Então, assim, esse princípio, quando a gente vai conversando e vai, assim, nós precisamos que o founder comece com o que pode.
né, pega, nota receita, nota despesa. Outra coisa que é muito difícil também, né, os founders entender sobre tributação. Todo produto tem uma tributação. Se é serviço, é uma tributação no município. Se é produto, é uma tributação estadual e federal. Que é o seu sócio, né? E você precisa, e você precisa conhecer muito sobre isso. Com certeza. Porque é a decisão de negócio que você vai tomar. Vou me instalar numa cidade que tem incentivo, que não tem. Quem é a parceria que eu trago para dentro da startup que pode minimizar esse esforço. O crescimento também anual, você vai demandar segundo esse perfil tributário. Então, assim, são características que é de berço, assim. O Luiz falou aí que, né, se a conta é negativa, você vai quebrar sempre. Só que muita gente mascara essa conta negativa e por que não gerencia bem sua... Né? Então, há uma confusão também, a gente vê, muitas startups demoram a abrir suas contas bancárias, só quando vão para as rodadas mais... Então, assim, começa muito... Aí a operação da startup fica na conta do sócio, né? Depois vem ele vai atrás de um outro founder e aí não sabe calcular isso tudo. Tem gente que, né, fala de uma lucratividade, eu vejo startups... Outro dia conversando com uma, que ela disse, cara, a gente já faturou 1 milhão, tem 1 milhão em caixa. Eu digo, tem alguma coisa errada, filho. Tem alguma coisa muito errada com você. Startup não pode ter dinheiro em caixa, pelo menos dentro, né? Não numa previsão assim, para gastar isso só daqui 6 meses. Ela precisa ter uma dinâmica de crescimento. Porque como é que você vai captar recursos se você tem dinheiro em caixa? Startup também tem outra característica, cara, o sócio tem que retirar na medida do trabalho dele. Você não tem que ficar dividindo... o lucro com startup não tem espaço para isso. Eu vou montar minha startup, mas eu quero tirar o que eu ganhava na minha empresa, 8 mil reais. Não tem espaço para isso. Você trabalhou 8 mil reais, então, se trabalhou 8 mil reais, mas a startup precisava desse trabalho de 8 mil, ela só podia pagar 2. Você tem que tirar 2. Que é um custo, né? Porque o grande ponto é, quando você vai para o investidor diz, como é que eu vou colocar 100 mil se você tem um salário de 8? Eu vou colocar meu investimento para pagar seu luxo? Uhum. Né? E aí ele vê seu carro, ele vê sua coisa e vai dizer, cara, não tá batendo essa lógica. Né? No passado, isso funcionou. Por quê? Porque havia uma escassez de modelo de negócios, havia muito dinheiro no mercado e havia, né, uma taxa de sucesso que a mídia falava que parecia ser uma taxa muito positiva. Né? Mas o fato, Flávio, é que o que a gente precisa hoje, eu acho, que é desde o primeiro passo. Cara, no primeiro dia, gerencia suas finanças. Onde é que você pode cortar? Porque você vai ter que cortar. Porque se você tem uma estimativa de custo de 3 mil reais por mês, você tem que baixar isso para 1.500. Mas aí, cara, se não for assim, você não monta o negócio. Porque você vai partir de um negócio já... Cara, o negócio vai ter que me dar 3 mil reais daqui 4 meses. Cara, o negócio não consegue pagar nem a campanha de venda, de atração de cliente dele. Como é que ele vai te dar 3 mil reais? Você tem que baixar seu custo para 1.500 reais e depois tentar baixar um pouquinho mais. Porque se você fizer isso certinho, o que acontece? No início da operação, a startup começa a te remunerar pouquinho, mas ela consegue. Porque às vezes você tem uma sorte, né? Por exemplo, no meu caso, da minha startup, a gente tem uma parte de consultoria que é alta. Então, para implementar a solução na empresa... A empresa paga uma consultoria alta. Então isso pode parecer que é dinheiro disponível. E aí se a gente não faz a correlação correta, né, de entender que o dinheiro que entra no caixa de uma startup é para o crescimento dessa startup, enfim, né, não tem outra coisa. E tem que ser positivo, porque se não for positivo, quando você detectar vai ser tarde demais. E aí o grande problema do Brasil é que você não tem falência individual. Então, se você ficar com dívida com trabalhista, com dívida aí, uma hora o governo te acha. Aí você vai ter dificuldade de abrir um outro CNPJ, de achar um novo sócio. Quando for fazer uma due diligence, pegar seus documentos, vão ver que você tem um monte de conta presa. Não tem... Então, assim, esses são pontos que a gente precisa ressaltar. Mas eu acho que o passo é, cara, gerencia suas finanças. Faz o dever de casa, né? Gerencia sua finança pessoal. Ganha 1.000, gerencia 1.000, ganha 10.000, gerencia 10.000. Na ótica de diminuir isso pela metade, pelo menos. Mas eu não quero deixar meu restaurante, eu não quero deixar minhas viagens. Você quer ser empreendedor? Você vai ter que priorizar esses 7 anos. Com certeza. Não existe, eu não conheço, quer dizer, como a mídia ela gosta de, né, as caixinhas assim de sucesso, pode ser que você tenha ouvido falar de alguém que deu super bem, né? Uhum. Mas não é comum.
Startup é trabalho todo dia, é venda todo dia, gerenciamento todo dia. Diminuir seu... Né, um founder não pode estar viajando 3 vezes por ano e mostrando que está em Dubai, em França, a não ser que ele tenha indo fazer negócio e se for de preferência não tira as fotos, porque uma hora o investidor vai chegar. Sim. Quando ele quando você mostrar essa situação de sucesso aí, né, para ele vai dizer, você não precisa de dinheiro, velho. Você não foi para Dubai e gastou 20 mil, porque só se você foi de Dubai de outro jeito, porque você gastou 20 mil. Como é que você... Então, essa efetividade de... Porque a gente tem uma área de negócio muito, né? Eu me lembro quando eu venho da parte de negócios tradicionais e nas cidades do interior era muito... O cara de sucesso era quem tinha Hilux, né? Então, o cara do comércio, o cara do depósito, o cara de sucesso, Luiz, era quem tinha Hilux. Então, é muito da cultura nossa que ouviu isso, o pai da gente de alguma forma, quem nasceu, né, que tem contato com isso, diz, cara, eu tenho que ter um carrão. Assim, então, esse princípio não cabe dentro de um founder. Sim. Não cabe, mas, cara, uma hora, isso vai te prejudicar no teu próximo passo. Então, abre mão, 7 anos, você vai abrir mão. Depois de 7 anos, se tudo correr como se espera que aconteça, se você tiver feito o dever de casa bem direitinho, cara, aí você passa o resto da vida fazendo o que você quiser. Mas até lá... Cara, é muita dedicação a um projeto. É um projeto que precisa ser resolvido. E se você cria essa cultura da redução de custo, na sua empresa você vai ter essa cultura. Então você vai saber, cara, para incentivar... Porque hoje as startups também estão incentivando muito seus colaboradores por conta da retenção. Mas você vai saber o que é necessário e o que é vaidade de uma operação. Então... Mas, Luiz, fala aí, cara, também sua visão, porque você já viu que... Legal, o Moisés abordou muitos assuntos, né? Questão cultural do brasileiro, né? Mas antes de passar para o Luiz, eu queria já tirar um pouco dessa startup fictícia que a gente está falando, que ele está ali no campo de ideação e elevando um pouco a maturidade dela, né? Uma startup que já está faturando. Eu pergunto para o Luiz, os founders, se eles já tiverem uma saúde financeira não, né? Tiver, assim, um fluxo de caixa bom, né? Para poder investir numa terceirização. Vamos supor que os sócios não têm interesse em dominar esses assuntos financeiros, né? E resolver terceirizar. Essa seria uma estratégia... Eu queria que você comentasse essa estratégia, já que você, na Lucrum, faz exatamente isso, né? Esse FPO, né? Cara, a gente existe por causa disso. Assim, quem me pergunta, cara, por que a Lucrum existe, por que tu faz o que faz, é justamente por esse motivo. A gente sabe que você ter a dominância de todos os números, você saber escolher o RP financeiro correto, você saber a extensão via Excel, via BI de forma correta, você ter uma pessoa com a expertise que fala a sua língua como empreendedor, né, do seu time fundador, que fala a língua ali também do teu mercado, isso não é fácil de encontrar. Né? Isso é difícil. E o de primeira viagem ainda é... De primeira viagem, então, fica mais difícil. Então, às vezes, eu acho que assim, todo mundo conhece um caso, né? Poxa, o cara montou uma startup, o cara é de tech, tem o desenvolvimento ali, as habilidades para construir um produto bom e rápido para colocar no mercado, mas o cara não entende de números, então a primeira coisa que o cara vai pensar, eu preciso trazer para a sociedade um cara ali CFO com perfil. E aí, seguindo essa jornada, poxa, eu vou trazer... Cara, não tenho dinheiro, não vou pagar o cara. Tenho que trazer alguém bom, alguém que tem um entendimento legal. Você acaba que converte em equity, né? Então, chega num dado momento ali, cara, que tu tá no momento ali pré-seed, num seed, cara, às vezes tu não tem mais cap table. E o fundo, ou até as aceleradoras mesmo, que hoje estão com esse veículo de investimento, né, também... Os caras veem, pô, tu já diluiu o teu cap table, tu não tem mais munição estratégica, a gente não... Porra, do caralho tua startup, um produto muito bom, mas, cara, como é que a gente vai entrar aqui? Eu não tô vendo uma possibilidade de extração de valor e eu entrar porque... E aí o cara, pô, mas era o que dava para eu fazer na época. Né? Então, esse é um caso. O outro caso também é, às vezes, porra, o empreendedor domina bastante números, mas ele não vai... está alocando o tempo dele em atividades de baixo valor agregado. Tá? Quando eu digo baixo valor agregado, lógico que o financeiro ele tem uma importância gigantesca. Mas você fazer uma conciliação bancária, às vezes você tem mais de uma conta no banco, você tem, sei lá, 3, 4.
Você conseguir estar emitindo, sei lá, boleto, suas notas fiscais, se relacionando com a contabilidade. Você conseguir estar fazendo uma gestão de fornecedor, gestão de contas... Cara, isso é um mundo. Dependendo do teu negócio, tem negócio que já começa com uma complexidade ou um volume muito alto. Né? Então, às vezes, eu vou ter que trazer alguém, vou inflar minha folha. Porra, no estágio inicial, tu vai inflar tua folha com o que não é do teu core business? Poxa, então eu vou trazer o sócio. Pô, tu vai converter equity no momento, né, super crítico ali no começo. Não é fácil, né? Então, assim, eu vendo essas coisas, eu tô falando assim do mundo de startups, né? Você pegar no meio tradicional também segue da mesma forma. Assim, só muda ali talvez o cheiro, o perfume, né? Mas isso eu tô falando de financeira. Aí você vai para contabilidade também. Cara, a gente, assim, um dos motivos pelo qual a gente incorporou contabilidade na Lucro é porque os escritórios de contabilidade não estavam conseguindo se conectar com as startups da forma que deveriam. Não estavam conseguindo estar passando informações de valor para a tomada de decisão. Tá? Então, a gente trouxe isso muito também para a gente agregar o máximo de valor possível ali para o empreendedor, para a startup. Eu vou citar um exemplo. Eu vou montar um time financeiro. Vou contratar ali um assistente para ficar apertando o botão. E eu vou contratar uma pessoa ali mais parruda, que tem conhecimento e know-how para estar entendendo os números e me dando as respostas que eu preciso, ou também as perguntas que eu preciso, para eu seguir aqui o meu dia a dia. O cara ali faz 2 contratações. Muita gente não sabe disso, nunca ouviu falar na desoneração da folha de pagamentos. É uma questão tributável, e por ser uma questão tributável, não é nada sexy, é chato. Quem sabe disso geralmente é o contador. Mas, se você parar para pensar, existem diversas formas de você trazer uma economia que às vezes vai te financiar para estar estruturando mais ainda o teu time de desenvolvimento, o teu time de produto. Vou falar da desoneração da folha que eu estava falando. Hoje você paga 20% de contribuição previdenciária patronal, ou seja, o INSS. Foi delongada aí até o final desse ano, e já tem um projeto na Câmara aí para ir até o fim de 2028, que é o quê? Hoje você tem 2 opções de pagar o INSS. 20% sobre o salário ali do teu funcionário, ou 1% a 4,5% da receita bruta da tua empresa. Muita gente não sabe disso. Isso traz uma economia imensa, né? Então, assim, são questões que muita gente não está ciente, não tem tempo de estar ciente. Eu estou dizendo que não é porque a pessoa não sabe ler ali, não. Mas não se tem tempo. Entendendo tudo isso, né, a gente nasceu com esse propósito de, cara, eu preciso ajudar ali o empreendedor, e aí, seja de startup, seja ali do mercado tradicional, a estar fazendo com que a jornada dele tenha menos fricção, que ele consiga escalar uma montanha com uma mochila mais leve, porque ele já vai ter que botar um cilindro de oxigênio ali, pesa, né, que são os vários pratos, né, e tudo que a gente conversou aqui no passado. E eu tenho que fazer com que ele saiba ali os melhores momentos para descansar, para dormir, para comer. Então, a gente se propõe realmente a ser, e não, a gente não fala da boca para fora, o braço direito ali, né? Então, a gente, por isso que eu falei, a gente nasceu com esse propósito, e é o que nos leva aí até hoje, que é estar facilitando de uma maneira extremamente responsável, né, a jornada ali financeira / contábil. E também uma das coisas que eu percebi é que um ponto aí que o Moisés tocou, que eu acho assim, cara, emblemático, e pelo menos as minhas experiências que eu já tive, é onde eu vejo muita gente pecando também. Às vezes falta maturidade para se relacionar com fundo de investimento, que é a questão das viagens, né, do luxo e tudo mais. Você tem que saber se relacionar. Assim, o que eu quero dizer com isso? Poxa, tá faltando dinheiro, vai faltar dinheiro, o meu burn rate aqui, meu runaway tá muito próximo e tudo mais. Cara, qual é a primeira opção que você pensa hoje? Eu preciso ir lá no fundo, bater na porta, preciso preparar uma nova rodada, preciso isso. Pô, tá funcionando, tô gerando receita e tudo. Sendo que você não para pensar, né, às vezes, de cortar ali um prolabore seu, né, de você fazer uma desoneração da sua folha. Cara, essa desoneração da folha tem cases
no Brasil de startups conhecidas que ganharam 6 meses, quase 1 ano De oxigênio. por causa disso. Porque, poxa, time de produto é um time que pesa, né? Então falta maturidade de entender que, olha, antes de eu estar vindo aqui te pedir dinheiro, eu esgotei todas as minhas possibilidades. E pode ter certeza que eu vou continuar esgotando ao máximo. O cara tem que entender que, cara, se você bater na porta de um fundo ali para pedir dinheiro, não é a melhor das opções. Tem uma vaidade aí, né? Pô, já foi investido, pô, já fez uma captação e tudo. Cara, mas não é a melhor das opções, né? Então você tem que saber se relacionar, você tem que saber passar resultados, você tem que saber conversar sobre números, você tem que falar sua projeção de vida pessoal. Cara, eu tô nessa aqui porque a minha satisfação pessoal, a minha realização pessoal é essa daqui e eu vou abrir mão disso. Pô, o cara tem que ver alguém ali que, pô, não só tô botando dinheiro ali no cara porque o cara é bom, mas porque o cara é consciente das coisas. Então, tem rodada que trava por falta de maturidade. Isso hoje, assim, é emblemático. E aí até diria, Luiz, esse é um conceito que a gente precisa trabalhar muito, né? É a questão da maturidade, porque não é a idade aqui que a gente está falando. É experiência em negócio mesmo, né? Muita gente, não sei, por conta desse mito do silício, não sei se é isso ou outras histórias estão contando, Shark Tanks da vida, eles acham que é só dar um passo e já está dentro desse ambiente de negócio e que as coisas vão convergir para o sucesso dele, né? E aí tem um outro ponto, né? Que além de tudo isso que tem que ser discutido cara, a startup precisa estar olhando também para o seu produto, né? Precisa estar desenvolvendo oportunidades com o seu produto, olhando a inovação como uma possibilidade de criar novos mercados, desenvolver, porque a startup tem que fazer grana prioritariamente com o cliente. É o cliente que tem que gerar o caixa da startup. Claro que, na medida do crescimento, você não tem como fazer salto sem uma entrada de recursos de terceiros. Mas é na medida desse crescimento, sei lá, 2º ano de vida, 3º ano, 4º ano. Porque você tem que focar em criar, desenvolver uma máquina de vendas, olhar qual é o perfil ideal de cliente, né? Luiz falou muito aqui, a startup está buscando um perfil ideal de cliente, você precisa entender muito de vendas, você precisa e saber se seu produto não pode ser efetivamente, não cabe uma inovação, uma adaptação a outros cenários, porque também, se você ficar a máquina, ela vai te levar à exaustão. Porque você vai levar a sua startup, vai entregar o máximo, sua equipe de produto vai estar ali na tecnologia direto, suportando esse crescimento, tal. Mas se você não voltar para dizer, cara, o que eu entrego para o mercado? Será que eu não tenho outra oportunidade? Será que o meu mix de produto não pode ser ampliado? Será que eu não tenho outra fonte de receita previsível a um sócio? Ou abrir mão da minha participação, né, para que uma organização ou uma pessoa entre? Então, assim, há muita... nesse ambiente de startup, principalmente quando a gente está falando para o Ceará, essa imaturidade é generalizada. E outro ponto muito importante porque falta maturidade, também não há uma previsão. Assim, os cenários, se você perguntar para a startup, né, o Luiz colocou aqui que a startup ela tem que estar olhando por ciclo de quanto dinheiro ela tem em caixa, né, para poder ela saber até onde ela pode ir e o que ela tem que fazer para gerar mais receita antes desse dinheiro acabar. Tem gente que não sabe quanto dinheiro tem em caixa nem para o próximo mês. Aí fica difícil. Por quê? Porque fica nessa vaidade, né? Eu não sei desse fetiche, né? De que é um crescimento, a gente está crescendo todo dia, mas efetivamente você não consegue olhar para a startup. Então, assim, no universo do Ceará, que tem 440 startups, segundo o mapeamento que a gente fez ano passado, talvez menos de 100 tenham isso. Elas estão prontas para um crescimento sustentável, né? Todas as outras, elas estão presas ali naquele universo ali. Naquele ciclo inicial de que, cara, não se capacita, não, né, não contrata lucro para gerenciar seu financeiro, não faz... É isso aí. Cara, o elementar está sendo discutido. Né? Cara, é o fluxo de caixa. Cara, sabe como é, né? Tem uns... Aí o sócio, ele faz uma retirada, tem uma parte da grana que entra na conta do sócio. Cara, bagunçado. Assim, então...
o que o Luiz quando o Luiz ele traz essa visão muito olhando para a profissionalização de um ambiente de negócio, da startup, é muito importante a gente entender que sem isso você não cresce. E sem isso você não vai... Cara, você não vai ter resultado. Porque o jogo da startup é um jogo muito justo do ponto de vista de apertado. Não é essa beleza que as pessoas começam a dizer, cara, o dinheiro vai faltar em algum momento da sua caminhada. Pode ter certeza disso. Porque você vai ter que ter um time de produto qualificado, porque você vai ter que continuar entregando seu produto. Você vai precisar ter um time de venda qualificado, porque você vai continuar vendendo o seu produto. E tudo isso requer muito investimento. Você não contrata um bom profissional hoje de desenvolvimento, um front-end, você precisa pelo menos ter um CTO dentro, né? Uhum. Você não contrata um bom profissional desse, ou você que não represente um custo muito relevante numa startup. Vamos dizer que eu contrate um profissional e eu vou gastar ali com aquele profissional entre contratação e outras coisas, de 8 a 10 mil reais. Cara, é 8 mil reais que você tem que ter para saldar esse cara, só esse cara, todo mês. Então você tem quanto que você tem que faturar para pagar essa parte da conta? Então por isso que o gerenciamento financeiro e uma previsão desse gerenciamento, e você ter uma visão do... Né, faça mal feito, mas faça. Faz o primeiro mês, faz o segundo. Quando você coçar aí, que você notar que não tem mais espaço, chama o Luiz, que eu acho que ele vai ajudar aí. Mas assim, o não pode é não ter. Nada. Você não pode... Se você tem um negócio e não tem um gerenciamento financeiro, você não tem um negócio. O princípio é esse. Se você tem um negócio assim, e não vende, você não tem um negócio. Não tem um negócio. Não tem uma startup. Não tem startup. Né? Porque ficou essa coisa, né? O universitário tá lá na faculdade, parece que não tem pressa para ganhar dinheiro. Para mim, meu amigo, só existe startup se tiver faturamento. Para mim, só isso. Senão você tá com trabalho científico. Uhum. Ou trabalho acadêmico, ou trabalho do bairro. Não sei, mas você tá fazendo uma coisa meio que... né? Que a gente fazia na feira de ciência dos colégios. Tem que ter cliente, como o Blank fala, né? Desde o primórdio das startups, sei lá, 25 anos atrás. Cara, a obrigação da startup é fazer cliente todo dia. Tem que faturar. Faturar. E faturar amanhã mais que hoje. Mês que vem mais que... E aí isso vai gerar, né, um gerenciamento de tudo isso. Porque às vezes fica parecendo que essas coisas todas vão se encaixando, o universo vai conspirar, o sócio certo vai vir, a pessoa certa vai vir. Não, senhor. É a gente que faz. O unicórnio vai aparecer, né? Se a gente tem 4 funções na startup, são 4. Você divide seu dia em 4 etapas. E todo dia você faz uma parte disso. Você não se propôs fazer isso? Porque às vezes fica aparecendo, eu dou muita mentoria para ele. No início, né? Ideação e validação. Cara, às vezes dá vontade de perguntar, pô, por que você escolheu essa jornada, pô? Qual é o seu propósito? Porque, mano, a gente tem que forçar a barra pra tu poder... Porra, cara, por exemplo, startup que começa sem pesquisar uma marca no INPI. Que diabo é que tu quer, mano? Startup que começa sem uma presença digital. Mano, não, vou contratar uma pessoa pra fazer um site. Aí vem essas lendas, né? Cara, meu irmão, tu já digitou como fazer um site de graça. No ChatGPT? No ChatGPT já seria. Mas se você colocar no YouTube, que tem um monte de gente ensinando o passo a passo, tem pô. Tudo, é. Então, a startup não pode gastar dinheiro com essas coisas. Tem muita coisa e o cara não faz. Cara, o cara tá 2 meses dizendo que tem uma startup e... Cadê? Não tem praticamente nada. O cliente. Cadê o cliente que desenvolveu alguma venda? Não, mas eu não tenho o produto. A promessa de venda. Mas... Cara, você não tem uma startup, então... Sinto dizer que você não tem um negócio. Sinto dizer que você não tem entrada financeira. Sinceras palavras aí do Moisés. Porque assim, cara, a gente tem que... Né, o Luiz está no estágio, e ele suporta a empresa no estágio de crescimento, provavelmente ali, né, em tração, indo para frente. Mas, cara, o pessoal de trás aqui, eles têm que ir pro jogo, mano. Se ele não entrar no jogo, a gente fica só com esse... E assim, o que me angustia nisso é porque, cara, o cenário de negócio da geração passada, da década de 80 e 90, cara, era um cenário muito difícil de entrar. Você precisa... Para jogar esse jogo, você precisa de muita grana ou de muito apoio. O ambiente da startup já não tem tantos obstáculos, porque o conhecimento tá disseminado, cara. Uhum. Você tem solução para tudo. Hoje você faz uma máquina de venda da sua startup só pesquisando na internet, e se usar o ChatGPT, aí lascou, porque ele diz o que você tem que fazer. Então você cria um playbook todinho. Eu testei fazer um playbook de vendas todinho com o ChatGPT. Você cria todo ele, cara, com todos os passados de bastão, mesmo que seja para você mesmo.
Então, assim, não tem sentido hoje a gente montar um negócio que a gente não tem um foco muito grande em crescimento. E crescimento implica em gestão financeira. E gestão financeira precisa ser profissionalizada. Não pode ser essa coisinha que a gente acostumou fazer com o dinheirinho que a gente recebia de mesada do pai, não. Excelente, excelente. Obrigado pela sinceridade, Moisés. Aí. É duro ouvir isso, né? Mas é a realidade. Né? Hoje, se o founder ele não se organizar em relação a isso, não tem nada. Né? Tem que faturar. A gente está chegando já nos momentos finais, a discussão está muito boa. Eu queria, nessa última rodada, que vocês dessem dicas e conselhos. O Moisés já falou bastante aqui, né? Já deu um monte aqui. Eu vou agora passar para o Luiz. Dicas e conselhos para que o founder ele tenha uma saúde financeira boa. E além disso, como vocês falaram aqui ao longo do episódio, como ser eficiente e como priorizar isso. Principalmente nas questões das métricas, né? Bom, uma dica acho que vai muito em encontro do que a gente vem conversando aqui, né? Acho que seria pensando aqui num resumo, eu diria primeiro, você tem que ter, vindo de trás para frente, você tem que ter uma maturidade. Não adianta você ter, né, de novo, as melhores ferramentas, as melhores pessoas, se você não tem uma maturidade ali adequada para como é que eu posso extrair resultado disso, né? E aí o que é que eu quero dizer com isso? Eu acho que eu acho que essa é a dica que eu mais bato, né, diariamente aí na minha vida, é o quê? O setor financeiro, e aí eu diria de qualquer empresa, de A a Z, você tem que ter ROI. E aí é uma questão de mentalidade, /maturidade. O que eu quero dizer? O setor financeiro ele tem que te trazer um retorno. Tá? Às vezes esse retorno ele é financeiro, num saving ali, numa despesa, num custo, enfim, uma precificação mais adequada, enfim. Mas tem alguns retornos intangíveis também aí, tá? Então, você tem que ter ali, você tem que olhar para o seu setor financeiro do seu negócio e entender que, cara, por que eu escolhi esse RP? Eu estou batendo de novo nessa tecla do RP porque é um negócio extremamente simples. A gente fala de um feijão com arroz aqui que muita gente não sabe. Eu, assim, algumas experiências minhas na Lucrum, cara, o cliente que entra, 99,9% já tinha um RP, mas extremamente defasado, com conciliações em abertas. A última vez que acessou fazia 1 mês, 2 meses. E pagava ali 100, 200 reais ali. Então, assim, você encara o setor financeiro como uma despesa. Não, pô, eu tenho que ter um RP, eu tenho que ter uma pessoa que faça isso, né? Eu tenho que ter conta aqui no banco. Qual conta que tu tem? Qual banco? Nesse. Por quê? Porque tu tem uma cesta aqui bancária que tu paga tanto, tu tem a compensação, a efetivação ali de um boleto seu emitido de tanto, no Pix é tanto. Por quê? Você já viu que existem outros bancos que não tem essa cobrança, não tem cesta? Não, mas pois eu tenho isso banco porque eu gero minha conta pessoal, aí fica mais fácil, fica mais cômodo. Cara, mais cômodo do que tu abrir um notebook e abrir uma conta. Então, assim, acaba que o setor financeiro ele é visto muito como uma despesa. Cara, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter isso aqui, eu tenho que ter isso aqui. E não é visto como é que eu vou extrair retorno da minha escolha acerca de uma contratação, acerca de um mapeamento de processo, que eu vou criar um ou reciclar outro que já existe. E também os usos das ferramentas. Né? Poxa, o cara ali tem uma infinidade de planilhas ali no Excel. Metade dessas planilhas, 99% também dos casos, cara, um RP resolve. Né? Precisa daquele trabalho manual ali, que às vezes você tem uma pessoa no financeiro que é para ficar planilhando. Cara, às vezes você bota um BI ali, resolve metade do caso. Tu pega ali o salário que tu gasta, poxa, você gasta ali com a pessoa quase 40 mil reais no ano. Você mostra ali para um fundo que você está conseguindo fazer um use of proceeds, né, que chama, de uma forma mais efetiva. Né? Então, assim, meu primeiro ponto é o quê? Você tem que olhar para o seu setor financeiro, para os seus processos financeiros, para as suas escolhas, de forma que você vai obter um retorno. E ele tem que ser condizente com, né, a sua captação, com o seu negócio. Então, assim, toda escolha tem que ter uma justificativa. O fluxo de caixa não é isso? Quando você vai fazer um relatório, quando você vai fazer ali uma due diligence, ali uma auditoria no seu negócio para apresentar para um fundo, para uma aceleradora, tu não tem que justificar linha a linha. Cara, por que tu tá botando 10 mil aqui em despesa com marketing? Se tu já botou isso aqui, tu tem que justificar. E tu tem que justificar para ti mesmo, eu acho que aí entra a maturidade, é o quê? Cara, as escolhas que eu faço para o meu negócio, elas estão corretas? As pessoas corretas estão sentadas onde deveriam estar sentadas, os sistemas, as ferramentas que a gente tem também deveriam ser essas.
Cara, será que não tem um RP mais barato, que entregue mais? Hoje em dia a competição em SaaS é louca. Gigantesco. É louca. Né? Hoje em dia você sai de um SaaS para o outro Eles integram tudo. num estalo. Num estalo, né? E o que é que está acontecendo? Muitos SaaS hoje estão colocando uma multa, porque está tendo um churn aí muito mais acima do esperado ali, que é os 5%. Cara, hoje em dia tem vezes que tu testa 2, 3 SaaS ali num dia só. Então tá havendo uma multa. Então, assim, cara, vai ter uma multa. Escolhe o correto. Para pensar o porquê que você precisa daquilo. Né? Então, acho que essa é a primeira dica. Você ter consciência e sempre, cara, principalmente empreendedor de startup, você tem que esperar um retorno. O Moisés tocou num ponto muito legal, né? Ele fez até um paralelo com o gerenciamento financeiro pessoal. Acho que todos nós aqui, quando éramos adolescentes, enfim, um dado momento, nossos pais ali deu uma mesadinha para sair com os amigos, alguma coisa do tipo. Eu tenho certeza que todos nós, a gente recebia ali, uma nota de 50, para facilitar o exemplo, cara, a gente fazia de tudo para não gastar aquela nota. Porque queria que aquela nota ali desse para, né, aportar na semana, num lanche do colégio, alguma coisa do tipo. Cara, o pensamento dentro do negócio também é o mesmo. Né? Então, poxa, eu captei com o Moisés aqui 100 mil reais. Fiz aqui o cálculo, a projeção e tudo, eu vou ter 12 meses aqui de caixa. Cara, é meu dever fazer que tenha, Proteger, cara, né? 12 meses em um dia. 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. E eu tenho que chegar pro Moisés e falar, cara, pô, Luiz, massa, tu tá conseguindo fazer, né, ganhando mais fôlego. Cara, eu tô fazendo, e eu tenho que ter a postura e a personalidade de falar. E eu tô fazendo isso porque a coisa que eu mais detesto é ter que usar o teu dinheiro. Eu não quero ter que usar o teu dinheiro. E tem que ser essa postura mesmo. Né? Principalmente você pegar hoje movimentações de mercado, novas dinâmicas. Cara, pega a Ace, pega a Bossa Nova, pega outros veículos aí. Os caras estão falando, beleza, Flávio, eu vou aportar dinheiro em você, mas antes vem aqui para São Paulo, vai passar 6 meses aqui, vai ter treinamento aqui com fulano, tu vai acompanhar esse founder aqui, tu vai acompanhar não sei o quê. E aí a turma fala, poxa, tá faltando dinheiro, tá mais difícil captar. Não, tá mais criterioso. Porque a gente escuta muito falar nos exits, né, nos cases de sucesso, mas, cara, teve muita rasgação de dinheiro por aí. Muita rasgação. Então você pega hoje aportes menores, ali pré-seed e seed, não existe no Brasil hoje um veículo que faça um aporte único. Eu chamo o Flávio, eu chamo o Moisés para a gente diluir o risco. Tu tem a tua muito fácil. Então, acho que a grande dica, assim, voltando, né? Cara, setor financeiro olha como um setor que tem que te dar ROI. É ROI mesmo, não é, cara, ROI. Dá para metrificar o ROI. Então, entenda dessa forma. A outra dica que, cara, você tem que entender seus unit economics, questão do LTV, questão do CAC, você tem que fazer a clusterização, você tem que fazer o cohort, você tem que entender como é, porque é muito fácil você falar, cara, eu quero chegar em um ano, tá tendo 1.000 clientes, quero estar atuando em 3 estados, eu já quero ter um time com tantas pessoas e tudo mais. Beleza, isso aí é uma wishlist, né? Uma cartinha pro Papai Noel, mas e aí, como é que tu vai chegar lá? Então, muitas vezes, muita gente não sabe como, né? Acaba que tem que fazer, de novo, né? Movimentações, contratações, para uma pessoa chegar e ter que falar. Então, acho que você tem que ter um entendimento muito básico do... Eu estou falando aqui do LTV CAC, mas existem outros KPIs tão importantes quanto, né? Mas é porque resume muito se a startup ela tem escalabilidade ou não. E o que é que uma startup tem que entregar? A gente começou aqui, né? Faturamento, lógico, porque se não tem faturamento, não tem nota fiscal, não tem para que ter CNPJ, então é um PowerPoint. Mas uma startup ela tem que entregar a escala. Qual é a forma mais fácil de tu ver se a startup entrega escala? É o LTV CAC. Então, assim, é o feijão com arroz que muita gente não faz. Né? Então, assim, acho que você tem que entender também muito de P&L, muito de DRE, muito de fluxo de caixa. Se você não entende pelo motivo que seja, falta de know-how, falta de tempo, vá atrás de soluções que lhe entregam isso. E aí eu não estou puxando aqui um jabá pra gente, existem outros players também de BPO financeiro que conseguiram resultados astronômicos, pega a B-Hub aí, conseguiu uma captação em tempo recorde num volume que não se tinha visto até então, no ano passado.
E eles estão mostrando que, cara, você pegar a terceirização financeira contábil, é um negócio escalável? Não é. Mas é um negócio extremamente que gera escalabilidade. Ou seja, eu consigo escalar minha receita com o Flávio. Então eu consigo estar aumentando o meu ticket médio, eu consigo estar fazendo com que minha carteira ela cresça financeiramente. Eu consigo estar ofertando mais produtos. Então eu crio dentro do Flávio um ecossistema. Então escalou no meu negócio, em cima do Flávio. Então esse é um modelo de negócio novo no mundo das startups, né? Muita gente só pensa em escala, crescer cliente, dígito duplo mês a mês, ano a ano e tudo. Mas existe uma outra forma de crescimento, que é o modelo camelo, né? Se fala muito do unicórnio, agora, cara, tem que ser um camelo, tem que saber estar no deserto ali, com pouca água e tal. Enfim, então Hoje assim... O camelo ganhou uma vez, né? Existe também o conhecimento de um modelo de negócio que talvez a sua startup ela consiga se adequar mais do que o modelo tradicional que a gente está, né, cansado de ver por aí e tudo. Então, assim, eu acho que a grande dica a gestão financeira em si ela é o resultado das suas ações. A minha dica é simples. Cara, startup é o jogo da grana. Às vezes fica naquela... o produto... Não, cara, é um jogo financeiro. Primeiro é uma opção de carreira que você vai estar fazendo. Então, você está trocando uma opção de carreira por um resultado, né? E por isso que essa questão do ROI é fundamental, porque não é só o investimento financeiro, mas também o seu investimento enquanto carreira. Você poderia estar o quê? Na jogada você poderia ser um executivo. Quanto que isso representa? Concurso público no Brasil né? Isso é o grande desejo dos pais da gente, né? Pra gente. Então, assim, você vai fazer uma troca por isso. Você também tem que calcular esse retorno. O startup é um filho que você... eu tô com um cachorro que pariu agora, uma cadela que pariu. Eu tô com 5 filhotes lá, mas a minha mulher só deu 3 meses. Só com 3 meses, tudo sai daqui de casa. Eu acho que startup tinha que ter uma visão desse jeito, sabe? Cara, você vai parir para colocar no mundo, sei lá, 7 anos, tu some com isso, 10 anos. Mas você vai trocar isso. Então, entenda que startup é 100%, qualquer empresa, né, na verdade. O jogo não é esse jogo de desenvolvimento de cliente e tal. Isso, claro, isso tem que ser feito. Mas o jogo, no final do dia, é o financeiro. Se esse jogo não for bem feito todo dia, você não continua. Sua trajetória fica para trás. Ah, mas eu tinha o melhor produto. Ah, saí, fiz pitch. Ah, tem um investimento de... Cara, nada disso vai funcionar mais. Por quê? Porque no final do dia, você repetiu uma fórmula que era... Eu tinha mais despesas que receita. E uma hora é isso aí. Mais despesa que receita, uma hora isso vai chegar a conta para alguém. Não existe fantasia nesse mundo de startup. O grande ponto é isso que eu acho que o Luiz falou resume muito bem. Maturidade. Só se adquire maturidade se relacionando com o ambiente. E aí não existe maturidade, você não torna uma pessoa preparada para as situações se ela não interagir com quem já passou por essa situação. Então, a segunda dica minha também é essa, né? Interaja com outros empreendedores. Se você não interagir. E aprenda com os erros deles também. Sim, né? Principalmente com os erros. Né? Porque, e aprenda com quem tem algo a te ensinar. Mais uma vez, a gente vive um cenário de negócio que tem muita vaidade. Eu estava falando de uma das vaidades, recebi aporte de um fundo, tal, é uma das vaidades, mas também tem a vaidade pessoal sua. Várias. Então, cara, você tem que buscar apoio de quem está no jogo. Ele vai te ajudar. Ele vai dizer quais... Né, startup hoje também tem que ter um stack de tecnologias, né, RP, um monte de outras. Para o marketing hoje, vendas, tudo, sei lá, 4, 5 ferramentas. Você vai ficar testando isso, vai pegar uma pessoa... Cara, conversa com outro founder. Cara, como é que tu tá atraindo aquele cliente? Né, você tem uma empresa de quê? Cara, média empresa. Como é que você tá... Onde é que você tá indo buscar esse cliente? Qual a estratégia que você usou para conversar com um tomador de decisão? Então, assim, sem interação, doutor, você não tem maturidade. Eu acho que não. Seja como o Ceará, a gente é um estado um pouco mais limitado do ponto de vista de você não consegue sentar com um grupo de empreendedores toda semana.
Então, muito provavelmente, é muito importante você conhecer outros cenários. Luiz está em São Paulo. Eu acho que é uma tendência, né? Se São Paulo responde, sei lá, 30% do PIB do país, eu tenho que ir atrás desse PIB. O cliente está lá. Então, você vai ter que viver e conviver cada vez mais entendendo isso. Há um momento na startup que você vai fazer uma transição. É definitiva, é temporária, vai fazer a transição. Sua família tem que estar pronta, você tem que estar pronto para isso. E quanto mais você der passos de aprender isso, e ganhar maturidade para viver esse momento, maiores serão as chances de você dar certo. Maravilha, Moisés. Dicas valiosíssimas aqui para a nossa audiência, sobre como sobressair nessa jornada desafiadora, ainda mais nós aqui no Brasil, Beleza, gente? Gostaria de agradecer Moisés, Luiz aqui pelas dicas, conselhos, tudo que foi passado aqui. Tenho certeza que o episódio está bem rico aqui de conteúdo e que vai ajudar muito os empreendedores que estão nessa jornada ou pensando em começar elas. E bora faturar, né, velho? E bora faturar, porque se faturar, você não faturar, o seu vizinho vai faturar. E Com aí certeza. vai ficar difícil. Não pode ficar para trás, hein? Beleza, galera? Valeu. Até o próximo episódio do Rapadura TechCast. Um abraço. Valeu.